Meus irmãos, eu cumprimento vocês com a paz do Senhor. Amém. Tome a sua Bíblia, por gentileza, vamos à palavra de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, e nós vamos ler o versículo 14. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, e o versículo 14. É conhecidíssimo de todos nós. Tem 3 perguntas fantásticas aqui. Vamos ler o texto. Gostaria de hoje pedir o auxílio de vocês, se vocês pudessem ler em uníssono, pelo menos umas 2 vezes, e para que não haja confusão nas versões, façamos isso com a versão que está no ecrã, Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá? 1, 2, 3. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pode ser mais uma vez, meus irmãos, por favor? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém. Então, bem-vindo para quem está do seu lado, diga paz do Senhor, bom te ver nessa reunião. Fazia tempo que eu não lhe via. Prazer em conhecê-lo. Bem-vinda. Isso, saia do seu lugar, vá até alguém, cumprimente nossos visitantes. Que bênção estarmos juntos mais uma vez. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Bem-vindos. Bom ter vocês aqui, viu? Fantástico. Muito obrigado. Pode tomar seu assento, por gentileza. Só é possível eu fazer parte de algo, adquirir um produto, me engajar em alguma coisa, em qualquer serviço voluntário, acreditar em alguma coisa ou acreditar em alguém, se eu ouvir falar disto. Se eu descobrir de alguma forma aquilo. E as formas de descobrir são diversas. Uma delas é vendo, outra é ouvindo. Os nossos sentidos é que despertam as nossas curiosidades. Eu preciso ter algum tipo de captação pelos sentidos. Se não houver algum tipo de captação, então naturalmente não haverá interesse. E, às vezes, o interesse surge devido a uma necessidade. Não porque tenhamos visto, não porque tenhamos ouvido, mas porque sentimos necessidade. Por sentir necessidade, é que nós vamos atrás daquilo que, porventura, poderá suprir a necessidade que eu tenho. Você não consegue vender o produto da sua empresa sem falar dele para alguém. Você não consegue disponibilizar aquilo que você comercializa se não expô-lo na vitrine. Ninguém se interessará pelo que você oferece se você não mostrar. É evidente isso. Na área comercial precisa-se disso. É por isso que as empresas e organizações investem milhões em marketing, em propaganda. Porque quem não é visto, já ouviram isso? Quem não é visto, não é lembrado. Então, naturalmente, é necessário que, para ser lembrado e ser procurado, eu preciso ser visto. E esse ser visto se aplica de diversas formas, como disse, com relação aos nossos sentidos.
Interessante, empresas têm milhões de clientes, mas não deixam de investir em propaganda. E por que é que será que não deixam? Porque eles têm muitas pessoas que ainda não são os seus clientes. Por mais que seja uma empresa anunciada em todos os meios de comunicação, ela não chegou a todos. Você pode pegar qualquer empresa da nossa nação portuguesa e é capaz de uma pessoa ou outra, em alguma aldeia do nosso país, ainda não tem ouvido falar sobre ela. Ela ainda não viu a propaganda sobre aquilo. Ela ainda não assistiu alguma coisa sobre aquilo. Ela ainda não leu no jornal sobre aquilo. Ninguém conversou com ela no café sobre aquilo. Ela não sabe. Muitas pessoas são enganadas e ludibriadas porque não sabem. As pessoas padecem por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, por gerar naturalmente, por ter uma ausência de informação, então não existe a formação. Porque o que se forma em mim depende do que me é informado. O tipo de informação que eu tenho determina aquilo que se forma em mim, aquilo que se forma no meu pensamento, aquilo que se forma no meu sentimento. Observe, se isso está em todas as áreas da vida, e um dos grandes problemas que nós temos todos os dias para as coisas não irem bem é justamente a falta de comunicação, por que não seria a mesma coisa com o Evangelho? Por que não seria a mesma coisa quando se refere à proposta que Deus tem para as pessoas? Onde nada se ouve, naturalmente nada se crê, porque a crença está intimamente ligada aos nossos sentidos. Se a falta de informação gera confusão, então a falta de conhecimento e percepção do Evangelho também causa confusão no ser humano. Por isso a pergunta de Paulo é pertinente. Como é que as pessoas vão invocar se elas não crerão? Como é que as pessoas vão crer se elas não ouviram? Mas como é que elas ouvirão se ninguém falar absolutamente nada? Como é que elas ouvirão, como é que elas crerão, como é que elas viverão se nós permanecermos em silêncio? Como é que elas vão entender se nós não explicamos? Porque tem gente que ainda não conseguiu entender o Evangelho porque nós não temos condições de explicá-lo. Um grande exemplo que nós encontramos na Bíblia está em Atos, capítulo de número 8, e é importante você acompanhar isso na sua Bíblia. Atos, capítulo de número 8, conta a história de Filipe com um eunuco, um homem muito importante, que compunha o governo de uma rainha etíope, Candace. Inclusive, o Evangelho entrou na África por meio deste homem. E se você observar no capítulo de número 8, diz que um anjo do Senhor é que falou a Filipe. Filipe, você faz o seguinte, você se apronta, vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém até Gaza. Veja que ele foi preciso na informação. E o Filipe, como era obediente ao Senhor, diz o verso 27, que ele se levantou, ele se aprontou e foi para o caminho. Lá no caminho, conforme diz o texto, ele encontrou com um eunuco, etíope, um alto oficial. Esse alto oficial era um administrador de todos os tesouros de Candace, que era a rainha da Etiópia. E esse homem, ele viera a Jerusalém para adorar ao Senhor. Veja que propósito maravilhoso. Mas diz o versículo 28, que ele retornando para casa, sentado na sua carruagem, ele ia lendo um livro, que era o livro do profeta Isaías. E aconteceu que daí o Espírito falou a Filipe: se aproxime e acompanhe essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo
o profeta Isaías, e o que me chama a atenção é a pergunta de Filipe para o Senhor, dizendo: compreendes o que estás lendo? Outras versões dizem: o Senhor entende o que estás lendo? Estás a entender alguma coisa disso tudo? E a resposta do eunuco também é interessante. Como é que eu vou compreender? Como é que eu vou entender, a não ser que alguém me explique? Da mesma forma acontece nos nossos dias, minha gente. Como é que eu vou entender Deus se ninguém me explica? Aí eu sei que você já lembrou da música. Mas, pastor, ninguém explica Deus. Ninguém explica os detalhes dele. Mas não quer dizer que seja impossível falar dele. Como é que eu vou entender Jesus Cristo e o Evangelho se ninguém me explica? E tem explicações verbais que não são entendidas. Mas todos entendem explicações práticas. Você pode chegar e expor a teoria para alguém. Talvez nem todos entendam. Mas todos, desde o menor até o maior, vão perceber a aplicação prática daquilo que se diz. É o que nós fazemos com as pessoas. Nós tentamos dizer por palavras, elas não percebem. Então tentamos dizer por ações. Dizemos: olha, deixa eu te mostrar assim, ó. Por exemplo, no exemplo prático nós explicamos a teoria. Então é possível explicá-lo. E o Filipe, consciente disso, conforme diz o versículo de número 31, ele subiu para a carruagem sobre um pedido do próprio eunuco, pediu que ele sentasse ao seu lado, e o eunuco estava lendo aquela passagem de Isaías que diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. O texto continua: em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Aí tem a continuação do texto que diz: quem poderá contar a respeito do descendente dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? Aí o eunuco naturalmente perguntou: essa passagem aqui, me esclarece essa passagem, sobre quem que o profeta está falando? De si mesmo? Ou ele está a falar de algum outro? Aí o Filipe, interessante o versículo 35. Versículo 35 diz que o Filipe, tomando o quê? Tomando o quê? O seu conhecimento? A sua ideia? Você viu Filipe dizendo no texto: olha, eu acho... Sabe, rapaz, eu nunca pensei sobre isso, mas espera aí, deixa eu ligar para o Pedro. Talvez o Pedro pode explicar isso. Deixa eu ligar para o pastor lá de Jerusalém, o Tiago, ele era irmão de Jesus, talvez ele... o Paulo deve saber esse tipo de coisa. Sendo que, se for pela sequência aqui, o Paulo nem estava convertido nessa hora. Ele não fez nada disso. O texto é claríssimo em dizer que, começando de onde, minha gente? Começando com aquela passagem da Escritura. Aí eu pergunto para você: o indivíduo tem que conhecer ou não tem? Tem que saber de Bíblia ou não tem? E como é que está o teu conhecimento bíblico? E como é que está o teu envolvimento com a palavra de Deus? Se alguém abrir a Bíblia na sua frente e dizer: por favor, me explica esse texto aqui que eu nunca entendi, o que é que você tem para dizer? Feliz será você se estiver por pouco tempo na caminhada da fé cristã e dizer: olha, é o seguinte, me desculpe, porque eu estou há poucos dias, há poucos meses, e eu estou a aprender tudo isso ainda. Esse ainda tem esse escape. Mas e você que já está há 1 ano
2 anos, todo domingo tem escola dominical. Toda terça-feira tem estudo bíblico. Toda segunda-feira tem curso teológico. Todo ano tem escola bíblica nacional. Todo mês tem alguma formação específica em algum assunto. E você não conseguir dizer absolutamente nada sobre aquilo, porque você não vai. Porque você não está pouco interessado em aprender. Bom, quem está pouco interessado em aprender, naturalmente já está dizendo que está pouco interessado em ensinar. Porque quem não senta para aprender, não tem capacidade para ensinar. E o Filipe, começando aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes o quê? As boas novas de Jesus. Pregou o Evangelho. E a mensagem do Evangelho é fundamentada em uma pessoa. Quem é a pessoa, gente querida? Jesus. Deixa eu falar para si de Jesus. Conversa vai. Seguramente, durante a conversa, ele falou sobre a necessidade do batismo. Aí o versículo 36 diz que eles iam prosseguindo pela estrada e chegaram a um lugar onde havia água. Aí o eunuco questionou, dizendo, tem água aqui. O que é que me impede de ser batizado? Bom, o que te impede de ser batizado é que você ainda não fez o cursinho da igreja lá de Jerusalém. O que te impede de ser batizado é que você ainda não fez o discipulado. O que te impede de ser batizado é que ainda você precisa deixar de ser eunuco. Teve isso? Teve nada disso. Verso 37. Tu podes. O que é que precisa? Se crês, do quê? De todo o teu coração. Você veja que o Filipe disse para ele que você tem que se entregar por inteiro. É todo. Se crês de todo o teu coração, então, você pode. Em seguida, o eunuco declarou, sim, eu creio. Crê no quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Maravilha, meu irmão. Para o carro. Verso 38. Para aí. Filipe e o eunuco desceram a água. E Filipe o batizou. E ele seguiu viagem. E ali aconteceu outra coisa fantástica com Filipe, que é uma coisa que vai acontecer com você um dia também, que é de estar em um lugar e daqui a pouco já ser transportado para outro lugar. Está no versículo seguinte, já é um bom texto para você começar a estudar essa semana. A primeira oportunidade quem recebeu foram nós. E quem deu essa oportunidade a nós foi quem? Foi Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Efésios, capítulo de número 2. Você pode abrir a sua Bíblia lá? Vamos ler juntos isso? Efésios, capítulo de número 2. E nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Quem puder colaborar na leitura seria maravilhoso. Mas leia de carreirinha. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou... Deus é rico em quê? E como é que ele mostrou isso? Por meio do amor. Aí o verso 5. O que ele fez com a gente? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossos problemas, ele deu-nos vida. E deu-nos vida por meio de quem? De Cristo. Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu. Graça, misericórdia, favor, ele deu. E é por isso que pela graça nós somos salvos. Aí o verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez sentar nos lugares celestiais. Que coisa maravilhosa. O Paulo já está falando de algo que existe. Fala, Deus nos ressuscitou. Mas como é que nos ressuscitou, Paulo? Que conversa é essa? Não, ele nos ressuscitou porque ele nos deu vida. Lembre-se que você estava morto nos seus pecados, nos seus delitos. E aí o que ele fez?
Ele fez você ter vida. Então, Ele nos ressuscitou com Cristo. E atenção, já nos entronizou. Por isso que, quando a gente for chamado para ir para o céu, nós só estamos a ser chamados para ir para o nosso lugar. Ah, você poderia ter dado um glória a Deus mais forte nesse sentido. Nós só estamos indo para o nosso lugar. Porque se Ele faz nova todas as coisas, então Ele fazendo novas todas as coisas, para entrar nas coisas novas que Ele tem, é preciso ser novo. Sou nova criatura. As coisas velhas... Muito bem. Aí por que Ele fez isso? Verso 7. Diz o que o texto? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Além de eu já ter todo esse benefício do verso 6, ainda tem mais coisas, que é o que diz o versículo 7, para mostrar nas eras a riqueza da sua graça, que já foi demonstrada em bondade para conosco, por meio dessa pessoa especial que nós amamos tanto, chamada Verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Pela graça, de graça, na graça, sois salvos. Por meio da fé. Não vem de vocês. Você não tem mérito nenhum nesse negócio. Você não fez nada para receber isso. Por meio da fé. Não vem de vós. É presente. É dom. É favor de Deus. Dá para dar um toquezinho no irmão e dizer, pela graça é que nós somos salvos, meu irmão. Não, mas eu ouvi dizer desde criança de que se eu fizer boas obras, então já está tudo garantido. Verso 9. Já começa dizendo o quê? Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque nas obras eu me... Já percebeu o pronome? Nas minhas obras, eu fiz, eu sou, eu. Aí o Jesus Cristo já saiu de cena. Então não foi, não é e não será pelas obras, justamente para que ninguém se glorie, para que a pessoa não tenha orgulho nenhum. Ah, mas eu sou filho de Deus. Bom, verso 10. O verso 10 diz que nós somos feitura dele, criação dele. Que foi realizada em quem, minha gente? Em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras. Ou seja, então nós praticamos boas obras porque somos salvos. E não é que somos salvos por praticarmos boas obras. Pegou aí, meu irmão? Amém? É que tem gente olhando com o olho grande aí para mim que eu não sei se está entendendo o negócio. Vou repetir. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. E não é que somos salvos porque praticamos boas obras. O Evangelho é claríssimo nisso. Por isso que o texto diz, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. E atenção, as boas obras não é coisa instantânea do momento onde ninguém pensou sobre isso. Não. As quais Deus preparou de quanto tempo? De antemão. Preparou, ou seja, no passado, para que nós praticássemos hoje. Ou seja, então, se você faz boas obras, não faz nada mais
nada menos do que a sua obrigação. Se é que você é um salvo em Cristo Jesus. Mas atenção, veja no verso 11, vamos até o versículo 11, mesmo capítulo. Aí vem o Paulo aqui chamando a gente para lembrança, dizendo, gente, lembrem-se, olha lá, lembrem-se, porque tem muita coisa que a gente vai esquecendo. Lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por natureza, por nascimento, chamados incircuncisão, por aqueles que se chamam circuncisão, ou seja, chamados gentios pelos judeus. Essa circuncisão que eles consideram ser tão importante, tão preciosa, era feita no corpo por mãos humanas. E por causa disso, verso 12, vocês estavam naquela época sem Cristo. Naquela época vocês estavam lixados porque estavam separados da comunidade de Israel. Não tinha aliança de Deus com vocês, não tinha aliança da promessa com vocês. Vocês eram estranhos a essas alianças da promessa. Vocês eram um povo que vivia sem esperança. Vocês eram um povo que viviam sem Deus no mundo. A boa notícia que vai levantando a estima está no verso 13. Todavia, agora. É aquela ideia do que vejo que você agora, o que você é agora, e lembre-se daquilo que você era. Portanto, agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longes. O que aconteceu com vocês? Foram aproximados. Bom, para aproximar teve que acontecer alguma coisa, ok? Para estar mais juntinho de Deus teve que acontecer alguma coisa. Que coisa que aconteceu? Lembre-se do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. É por isso que enquanto o sangue era vertido e quando foi derramado tudo, dizendo o nosso Senhor está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, o acesso se torna livre, completo, direto a Deus. Então o Paulo diz, fostes aproximados mediante esse sangue. Então o que ele assume para mim? Verso 14. Por isso que ele é o quê? A nossa paz. Por que ele é a nossa paz? Porque ele provocou paz entre eu e Deus. Paz entre eu e Deus. E não é só paz entre. Ele colocou a paz em Deus e me trouxe a paz de Deus. Tudo fruto e resultado da paz com Deus. Parece que a gente está tendo aula de português aqui hoje, né? A paz em Deus, ok? Vamos caminhando devagarzinho aqui para nós estar junto nessa mensagem aqui, senão vocês saem sem entender nada. É a paz em Deus, da qual eu recebi a paz de Deus, que foi proporcionada pela paz que eu tenho com Deus, por ter sido justificado diante de Deus pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então ele é a nossa paz. Aí aquela confusão, é circuncidado, não é circuncidado, é gentil, é judeu, é bárbaro, é cita, é livre, vamos trazer para os nossos dias, é português, é brasileiro, é espanhol, é francês, tudo isso caiu. O que ele fez? Aí o verso 15, de todos, ou de ambos os povos, porque ali ele fala de dois, mas de ambos os povos ele fez um só. É isso? Então vamos voltar no 14. Obrigado. Vamos voltar no 14. Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só. Aí ele, como diz no texto, e destruiu a barreira. Aquele muro de inimizade. O que nos trazia o muro de inimizade? É por as pessoas da época e até hoje não conseguirem viver uma relação com Deus com relação por meio da obediência à lei do Senhor. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não, não, não. Só que as pessoas conseguiam cumprir esse conjunto de nãos? Não. E por que é que não conseguiam? Porque não tinham força para isso. Lembre-se que o Espírito Santo foi derramado sobre todos mesmo a partir de quando? A partir do dia de Pentecostes. Atos, capítulo 2. A partir dali o Espírito Santo foi derramado na moçada e eles conseguiram ter condições de confrontar com o pecado de uma maneira mais direta. Mas o que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Vamos voltar no texto, verso 15. Agora sim, o verso 15. Ele anulou em seu corpo. Veja que tudo passou por ele, por isso que tudo acontece por meio dele. Amém? Tudo passou por ele, por isso que tudo acontece por meio dele. Porque para ele, porque por ele, para ele, são o quê? São todas as coisas. Então, pelo seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, lembra daquela lista de ordenanças? 613 preceitos da lei, como dizem os estudiosos. 613. O objetivo dele, o objetivo do Senhor era criar em si mesmo o quê, pessoal? O que diz o texto? Criar em si mesmo o quê? Dos dois, um novo homem, um novo ser humano, fazendo a paz. Fazendo a paz. Interessante que ele continua a falar disso no verso 16. E reconciliar com Deus os dois, ele está falando lá de judeus e gentios, nós entramos aqui na categoria de gentios, reconciliar com Deus os dois em um só corpo, que nos lembra a igreja. E tudo isso foi feito pelo ato lá da cruz do Calvário. Ali ele destruiu, como diz o texto, toda a inimizade. Ali acabou tudo. Verso 17. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe. Mas também, como ele não exclui ninguém, também proclamou para os que estavam perto. Aí o verso 18, para fechar. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos parcial acesso? Não. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, se eu fui privilegiado, se eu fui alcançado, se eu tive oportunidade, o que é justo eu fazer agora? Dar a oportunidade a mais alguém. Eu pego tudo isso que aconteceu comigo, de ter paz com Deus, paz em Deus, paz com Deus, e eu agora vou passando isso para outras pessoas. Eu precisei de Cristo para a minha vida tomar jeito. É onde você pode chegar para qualquer outra pessoa e dizer, sabe o que você precisa? Do que eu precisava. Essa pergunta do Paulo, mas como é que eles vão invocar se eles não creram? E como é que eles vão crer se eles não ouvem? E como é que eles vão ouvir se ninguém prega? Então, por isso que Jesus insistiu com os discípulos, falando, pessoal, vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Nós não temos que nos orgulhar de fazer isso. Não. Não temos que nos orgulhar. Por que não temos? Bom, eu pego a expressão de Paulo de 1 Coríntios 9,16. Quando ele disse, contudo, quando eu prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, porque me é imposta. Veja o que diz o texto. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar. Por que, Paulo? Porque me imposta a necessidade de pregar. E ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ah, pastor, mas tem gente aí que prega só por dinheiro, se não pagar não vem. Tem gente que prega para se mostrar, tem gente que prega para mostrar que é melhor do que o outro. Bom, isso sempre existiu. E nos dias de Paulo também existia. Por isso que aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 15, ele disse, ele dando uma abordagem sobre isso, ele falou, é verdade mesmo que alguns pregam a Cristo, como está dizendo o texto, por inveja,
Sabia que tem gente que prega por inveja? É só coisa estranha, não é? Mas prega por inveja. Inveja de quem? Nesse caso era do Paulo. Mas isso acabou? Não. Então quem prega hoje, ou alguns que pregam hoje, talvez pregam, talvez. Isso não tem aqui em Oeiras, mas pode ter em outros lugares por aí. Né? Prega por inveja. Recebi a oportunidade para pregar e vou pregar. Sabe por que eu vou pregar? Para mostrar para aquele irmão como é que se prega. Porque quando eu prego, o fogo cai. A coisa acontece, é bênção. Mas é só quando eu prego. Quando o irmão prega, você viu, rapaz, dá sono da gente, a gente quer ir embora, o negócio não flui. Inveja. Como disse o Paulo, rivalidade. Ele viu os outros pregadores como rivais. Mas outros o fazem de boa vontade, que é o seu caso, que é o meu caso, que é o nosso caso. Dá para dizer um amém aí? Por isso que nós não negociamos o Evangelho. É justamente por pregar de boa vontade que nós não negociamos. Nós não trocamos ele por outros propósitos, por outros afins, ou por outros fins. Como disse 2 Coríntios 2:17, o Paulo disse algo fantástico ali, dizendo, pessoal, é o seguinte, ao contrário de muitos, quando ele estava falando do ministério dele, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios é uma defesa do seu ministério. Então, ele diz que, ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando o quê? Lucro. Lucro. Antes, fundamentados em quem? Em Cristo. Falamos, e isso aqui é fantástico. Porque você que prega, você que vem à frente, você que partilha a palavra do Senhor com alguém, não só aqui, em qualquer lugar, não só num púlpito, qualquer lugar, nós falamos para as pessoas, nós não pregamos para Deus, Deus não precisa da minha pregação. Amém? Mas atenção, quando eu falo, eu estou falando diante de Deus. Eu não estou falando para, eu estou falando diante. Isso é a mesma coisa de você falar de alguém, estando diante desse alguém. Você falaria qualquer coisa. Você ia dizer mentira. As pessoas falam mal de nós quando? Não estamos presentes. Porque se nós estivéssemos presentes, seria até melhor que elas falassem mal, porque a gente poderia ajudar. Não é? Eu já ouvi alguém dizer isso. Olha, quando você for falar mal de mim, me chama, porque eu sei tantas coisas terríveis sobre mim que você não tem ideia. Mas as pessoas não fazem assim. Elas falam de nós de uma maneira diante de nós, mas se transformam longe de nós. Agora, traz isso para o Evangelho. Toda vez que eu falo de Deus, eu estou falando diante de Deus. Estou falando para alguém sobre Deus, mas diante de Deus. Por isso que eu não posso negociar a mensagem. Por isso que eu não posso deturpar a mensagem. O nosso Senhor está nessa reunião e está ouvindo o que eu estou te dizendo. E eu vou ter que prestar conta do que eu estou te falando. Por isso, o bom pregador, o bom comunicador do Evangelho, e quando eu falo pregador não é só púlpito, porque desde quando você fala com alguém sobre o Evangelho, você está fazendo o que Jesus mandou, ou seja, pregando o Evangelho. Lembre-se que ele está presente. Por isso que o Paulo diz, nós falamos diante de Deus, e por falar diante de Deus, nós falamos com sinceridade. Não existe maquinações, não existe... Vou falar assim, não existe planeamento estratégico para que o Evangelho não seja apresentado por inteiro. Não, ele simplesmente é apresentado de maneira simples, porque não é difícil entender. Nós conversamos sobre isso aqui domingo passado,
sobre a simplicidade do Evangelho, da palavra de Deus. Então você chega e fala diante de Deus para as pessoas com sinceridade, como alguém que foi enviado por Deus. Se eu fui enviado por alguém com uma mensagem, então eu preciso ser fiel à mensagem que me foi dada. Então, se você utilizar na sua Bíblia o João 20:31, só para que você entenda o porquê que tens essa Bíblia na sua mão, vai ser fantástico. Quem pode ler, por gentileza, meus irmãos? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A igreja existe para anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que por meio dele é possível ter vida com e em Deus. Porque ele veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Mas lá está, como é que eles vão crer se eles não ouvem? E se eles não ouvem, às vezes é porque ninguém diz. Como ouvirão se não há quem pregue? Gente, pensem aqui comigo só mais um pouquinho. Será que eu e você não estamos sendo como Jonas? Você já ouviu falar do profeta Jonas? Você consegue abrir o livro de Jonas aí rapidinho? Jonas era um profeta do Senhor, do qual foi chamado para pregar em Nínive. Nínive era a capital do reino. Isso já começou a ficar mais complicado. De qual reino? A Síria. Oh, gente, terrível. A Síria era terrível. Sabe o que a Síria gostava de fazer? Só para você ter uma ideia, era pior do que o Estado Islâmico. A Síria gostava de pegar a cabeça do pessoal e construir templos, construir muros, construir portais, cheio de cabeças que posteriormente viravam caveiras. Terrível. Aí lá vem o Senhor. Jonas! Sim, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Vai me mandar pregar lá no Algarve, enquanto eu passeio pelas praias. Algarve nem existia na época. Não existia nesses termos. O território existia. Não, cara. Você vai em Nínive. Isso não está no texto, ok? Eu sei que vocês estão procurando aí. Essa parte aqui não está, não. É produção minha. Nínive. Você vai em Nínive e vai pregar lá para eles uma mensagem muito simples. Você já encontrou essa mensagem aí na sua Bíblia? Dentro de... Que mensagem que foi? Quem achou o versículo aí? Jonas. Provavelmente no capítulo 1. Provavelmente no versículo 2. Quem disse? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Olha só. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Vamos em frente. Mas Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pegou, pois, a sua passagem, e embarcou nele,
para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O que o Jonas fez é o que eu e você fazemos quando passamos perto de alguém ou estamos com alguém e nós ouvimos assim algo dentro de nós dizer, fala de mim para ela, e a gente pega e vai para o outro lado. Já fizeram isso? Só eu que fiz? Olha, está surgindo mais pecadores aí. Em frente. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aí você fica pensando, por que as coisas não vão fluindo para mim? Por que o meu barquinho... A gente até canta aquela música. O vento balançou, meu barco em alto mar. Aí a gente pensa que é o diabo que está balançando o barquinho. Não, é Deus que colocou o negócio para chacoalhar mesmo. Seu desobediente. Seu desobediente. Aí diz o verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Que é o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. Como eu e você não falamos nada, então elas começam a clamar para os seus deuses. E pelos seus deuses não responderem, até porque eles não existem, pelo menos aqueles que os podem salvar, eles começam a jogar fora coisas da sua vida, felicidade, paz, gozo, alegria, para ter alívio. Filhos, mãe, pai, e vai ficando sozinho. Porque ele pensa que ele precisa se livrar de alguém ou se livrar de alguma coisa da sua vida para ter alívio. Porque as pessoas querem alívio, as pessoas querem sossego, sossego de alma, de espírito, que é o que elas não têm. E aí, continuando na leitura. Para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Segura aí, Jéssica, por favor. Eu não estou dormindo, não. Vendo a minha família virar um caos. E para onde eu vou? Pegando a linguagem aqui de Jonas, vou para o porão do navio dormir. As pessoas do meu trabalho estão perdidas espiritualmente. Para onde eu vou? Eu vou para o porão do navio dormir. As pessoas ao meu redor estão sofrendo e precisando de uma palavra de esperança e de salvação. Para onde eu vou? Dormir. Porque eu estou com sono. E esse sono vai aumentando quando a gente vai fugindo da palavra de Deus. Porque você pode ver que o negócio estava um caos e o Jonas estava dormindo. Vamos dar um pulo no versículo 9? Senão a gente não deixa o Jonas ir embora. Verso 9 diz o quê? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Até o 11. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? O que nós fazemos com você, Jonas? Aí ele já tinha uma ideia. Verso 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio uma grande tempestade. Eita, homem de fé! Joga-me! Porque quando vocês me jogaram, o mar se aquietará. Veja como o profeta mudou todo nessa hora. E o verso 15 diz que pegaram
lançaram Jonas ao mar enfurecido, e realmente aconteceu isso, se aquietou. Aí, ao verem isso, quem é que se converteu? Os homens que estavam no navio. Ao verem isso, adoraram a quem dessa vez? Ao Senhor. De que maneira? Com temor. Como diz ali, oferecendo-lhe sacrifícios e ainda fazendo votos ao Senhor. Interessante, o homem até fugindo ainda converteu gente. Aí ele foi e pregou em Nínive. Pregou. A história dele é maravilhosa. É um livro fantástico para você estudar e ver essa semana. Aí se a gente for lá no capítulo 3, entre o verso 5 e o verso 9, rapidinho, nós vemos o relato dos ninivitas, depois que ele pregou a mensagem, uma mensagem que está exposta no capítulo 2, dentro de 40 dias, se eles não se arrependerem, Deus destruiria a cidade. Então os ninivitas creram em Deus, conforme diz o capítulo 3 e o verso 5. Aí eles combinaram um jejum geral, todo mundo, desde os mais ricos até os mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de um pano grosseiro, como se diz nas versões bíblicas, pano de saco, a fim de demonstração pública daquilo que eles estavam reconhecendo, que eram os seus pecados e que estavam arrependidos. Mas isso só foi possível porque alguém foi lá e pregou. Por isso, gente, meus irmãos, minhas irmãs, a fé precisa acontecer na vida de quem ouve para que produza alguma coisa, mas ela precisa acontecer, em primeiro lugar, na vida de quem prega, de quem anuncia, de quem fala. E a sua fé é revelada na obediência. Se o nosso Senhor Jesus disse para mim e para você, vão e falem, então o que eu faço? Eu vou e falo. Mas eu já falei, eu estou há 10 anos falando com o indivíduo. Sim, mas o falar não está restrito àquilo que você diz com seus lábios. Não é por muito falar que você é ouvido. Tem coisas que você vai ser melhor percebido se você viver, praticar. Ou seja, mostre Deus para as pessoas. Mostre o que Deus faz na vida de alguém que o tem. Ou isso não é o suficiente? Para mim é mais do que o suficiente, porque tem muita gente que vem a Jesus por causa do comportamento de um cristão, por causa do testemunho de um cristão, e não propriamente por aquilo que alguém disse. A forma que vocês vivem, a forma que vocês são, me chama a atenção, eu quero conhecer sobre esse Jesus. O que você tem me chama a atenção, eu quero conhecer sobre esse Jesus. O que é que você está fazendo por isso? Essa semana você falou de Jesus para quem? A semana que encerrou ontem, você compartilhou Cristo com quem? Quem é que teve o privilégio de estar com você essa semana num café, em casa, na rua e tal, e ouviu você expor sobre o que Jesus é para você? Essa semana você foi no WhatsApp, não foi? Você escreveu uma mensagem evangelizadora para quem? Você nessa semana foi ver as atualizações do Face, não é? Escreveu para alguém sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre as boas novas da salvação? Não, pastor, já não tem mais esse negócio de Face, agora é só Instagram. Pois é, no Instagram você colocou uma foto legal com uma mensagem sobre o Evangelho ali. Ou a foto com a própria mensagem. Você fez isso? Você fez isso? Como é que eles vão crer se ninguém falar nada? Como é que eles vão saber se ninguém dizer? Como é que eles vão conhecer se ninguém apresentar? Você pode estar em pé. Quem é que ficou impactado pelo seu testemunho essa semana?
pelo seu testemunho de honestidade. Ó fulano, saí do mercado aqui, você me esqueceu de cobrar esse pacote de arroz aqui, ó. Olha, isso aqui não é meu não, isso aqui... Alguém foi impactado essa semana pela sua honestidade? Pela sua verdade? Pelo que você é em Cristo? Ou as pessoas foram escandalizadas pelo seu comportamento? Porque aquilo que você faz tem maior significado do que aquilo que você diz. É um culto de missões. E nós já oramos por missionários, por igrejas, por pessoas. Mas eu preciso refletir o que é que eu estou a fazer com a missão que o Senhor me confiou. Estou como Jonas? Ou estou como Filipe? Aquele que ouve um comando do Senhor dizendo, vai até ali aquele lugar e fica lá. Vai acontecer alguma coisa ali. Olha, partilha isso com essa pessoa. Olha, faça isso. Porque às vezes quando Deus comunica o nosso coração de fazermos alguma coisa, é para impactar a vida de alguém, é para abençoar a vida de alguém. Tudo isso são meios das quais você desenvolve a sua missão. Tudo isso são meios das quais você desenvolve a missão. São meios das quais você desenvolve a missão. Você não converte ninguém, viu? Você não tem responsabilidade diante de Deus de converter ninguém. Não se decepcione com isso, não desanime com isso. Isso não é com você. Agora tem uma coisa que é comigo e é com você, que é falar. Porque como que eles crerão? Como que eles vão invocar em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E quem prega sou eu, quem prega é você. Se você deseja ter um desejo maior, uma liberdade maior de falar de Jesus às pessoas, não a liberdade que o país te dá, porque o país onde você vive dá uma liberdade fantástica a nós, mas ter mais autonomia, sabe? Mais coragem de dizer, ficar mais à vontade para falar. Nós gostaríamos muito de orar por você hoje. Por isso, se você tem esse desejo, eu te convido a sair do teu lugar e vir à frente, em nome de Jesus. Se você tem o desejo e uma vontade de ser mais evangelista, quando eu digo evangelista não tem a ver com cargos, é de evangelizar. Coragem para dizer, coragem para falar. Se você é uma pessoa tímida e tem dificuldade nisso, ou talvez não, timidez não é um problema seu, mas falta algo mais. Falta ali. Cheguem mais à frente, pessoal. Cheguem mais à frente. Vocês que vieram primeiro, pode chegar aqui bem juntinho. Bem juntinho, não tem problema aqui não. Isso, cheguem aqui. Talvez timidez não é um problema seu, não. Não vem palavras. A minha mente trava. Sabe, pastor, eu quero dizer, mas a minha mente bloqueia. Eu fico sem jeito, eu não consigo. Que o Espírito Santo te encha hoje. E você tenha condições de partilhar o Evangelho com alguém, como alguém um dia partilhou com você. Como alguém um dia partilhou com você. E o Senhor é capaz de fazer coisas fantásticas na tua vida. Lembre-se, o Pedro também tinha dificuldade com isso. Mas o dia que ele foi cheio do Espírito Santo, o Pedro começou a fazer coisas maravilhosas, pregando o Evangelho, pessoas vindo ao Senhor, pessoas se batizando. Apóstolo Pedro, pode acontecer na sua vida também. Você pode ser um grande evangelista, uma grande evangelista no seu bairro, na sua nação, no seu espaço, no seu lugar. Por isso, assim como você está,
faça uma oração sincera diante do Senhor, dizendo: estou aqui à sua disposição. Enche-me com teu Espírito Santo. Move-se na minha vida de uma maneira gloriosa e especial. A igreja vai orar por você. Enquanto você ora, eu peço aqui a todos vocês, por gentileza, se você puder, estenda a sua mão em direção a essa gente e ore por eles. Diga: Senhor, levanta-os mesmo, capacite-os mesmo, para que realizem algo fantástico para a honra e glória do teu santo nome. Oremos juntos, igreja. Senhor, essas pessoas querem te servir melhor, Pai, falando do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça. Por isso, Espírito Santo, capacite esses homens e mulheres que estão à frente, Senhor. Capacite esses homens e mulheres que estão à frente, Jesus. Já começa os usando hoje mesmo, Senhor, nessa semana, para falar com homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, de qualquer idade, de qualquer lugar, onde for, seja pelos meios de comunicação social, seja pessoalmente. Usa esses meus irmãos, essas minhas irmãs, para simplesmente expressar o teu amor, o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, a mensagem da nova vida, a vida que pode ser adquirida em Cristo, onde as coisas velhas ficam no passado e tudo se faz novo. E eles e elas podem ser alguém da qual não só vive para a glória de Deus, mas vive para que muitos outros também sejam abençoados e tenham nova vida. Desfrutem de tudo aquilo que somente o Senhor pode oferecer para qualquer pessoa. Este é o desejo que eles apresentam diante de Ti. E deixando diante de Ti, Senhor, é que nós os oferecemos para que o Senhor os use de uma maneira gloriosa e especial. Em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor. Deus te capacite. Deus te use de uma maneira muito especial. Viu? Deus os use de uma maneira muito especial. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos.